A descriminalização do aborto. Temos a informação de entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida e da Família, que pediram adiamento desse julgamento da descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal. É uma apuração do Caio Junqueira, está em destaque inclusive lá no nosso site, cnnbrasil.com.br. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela agendou para sexta-feira o início do julgamento da ação que trata justamente da descriminalização do aborto até a 12ª semana da gravidez, um caso que será analisado no plenário virtual. E nesse formato de plenário virtual não tem debate entre os ministros. Eles apenas depositam voto num sistema eletrônico. E as entidades dizem que há, trazendo aqui aspas, o nítido prejuízo do direito de sustentar oralmente na sessão virtual, tendo em vista o inviável e inexistente prazo de 48 horas para enviar as mídias para o conhecimento do plenário virtual na sessão. Portanto, vem muito debate aí jurídico, mas também político. E aí pode ser que o atrito não seja com o Senado, e sim com a Câmara dos Deputados, né, Basília? Olha, tem um prazo para a ministra sair do Supremo Tribunal Federal, ela que vai se aposentar em breve e quer colocar em votação os temas que são tão importantes e muitos estiveram sob a sua guarita nestes muitos anos em que ela conviveu como ministra do STF. Então, alguma coisa a gente vai ter de novidade neste caso. Quando a gente vê elementos assim, seja o marco temporal, seja a questão do aborto, muita discussão, todas as vias já foram percorridas para esgotar o debate, né? Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, a ponto de, neste embate, uma casa acusar a outra de atropelo, dizer que o Supremo está tentando legislar e o Legislativo está sendo omisso. Alguma decisão precisa ser tomada, ou então a população que depende dessas autoridades para disciplinar as regras de convívio público continuará vivendo um conflito, não um convívio, mas um conflito, como com esta questão sobre a interrupção da gravidez, que para os defensores do aborto é uma questão que depende tão somente da mulher. Ela é responsável pelo seu corpo, tem a responsabilidade de interromper ou não uma gestação, mas exige uma regra para isso, né? É dentro das primeiras 12 semanas de vida do feto, ou isso poderia perpassar até o período. Hoje o Brasil já permite o aborto em 3 condições: quando a vida da mãe sofre riscos, no caso de estupro, né, pela vítima, pela mulher, quando ela é uma vítima de estupro, e também se o bebê é comprovadamente um feto anencéfalo. Isso já não é mais suficiente para regrar a realidade brasileira. Ainda existem muitos casos de mulheres que vão a clínicas clandestinas ou, quando têm dinheiro, a bons profissionais para fazer esse tipo de procedimento médico, a interrupção da gravidez. Daqui a pouco, se a gente voltar a falar sobre a demarcação das terras indígenas, eu vou tratar também destes pontos, né? Algumas questões, elas já estão há tantos anos sendo discutidas que tudo que a população pede é uma resposta. No caso do marco temporal que a gente tratava há pouco, sobre a demarcação das terras indígenas, já são mais de 17 anos aí. Então, não pode depender tão somente da aposentadoria de uma ministra mulher, Rosa Weber, que está deixando o STF no fim deste mês. Tem que ter um entendimento da Corte que o Pleno, independentemente de gênero, classe social, está ali colocado para tomar uma decisão e fazer com que as pessoas fluam, né? Consigam viver entendendo qual é o jogo.